O invejável e desejável título de samurai no Japão tradicional significa uma honraria para poucos japoneses. Normalmente, o título era atribuído por hereditariedade e laços sanguíneos. Os samurais frequentemente iniciavam seu treinamento na infância. Porém, alguns estrangeiros como o britânico William Adams e o francês Jules Brunet conseguiram tal proeza e são famosos. Yasuke é um caso excepcional, pois ele foi o primeiro e único samurai africano do Japão. Ao longo do tempo, ele ganhou uma fama incomum no Japão, tendo sua história contada em livros, história em quadrinhos e animações. No Brasil, o rapper Emicida já fez uma música em sua homenagem, além de lançar uma coleção de roupa. Esse ano está previsto o lançamento de um longa-metragem produzido em Hollywood, baseado na história do samurai, que será interpretado por Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Conhecido como Yasuke, o homem era um guerreiro que alcançou o posto de samurai sob o domínio de Oda Nobunaga, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI que ficou conhecido como o primeiro dos 3 unificadores do Japão. Durante as grandes navegações, as expedições marítimas realizadas pelos portugueses chegaram até o Japão, em sua maioria missionários jesuítas e mercadores. Eles chegaram durante o período Sengoku, no ano de 1549. Eles levaram cristianismo, produtos e tecnologias produzidas no continente europeu. Já no ano de 1579, uma comitiva de missionários portugueses chegaram ao Japão. Junto com a tripulação, havia um homem de pele preta, até então desconhecida para os japoneses. Durante o período Sengoku, muitos daimyos tinham um bom relacionamento com os europeus, especialmente por causa do comércio de materiais bélicos. Entre esses senhores feudais ou senhores da guerra, um em especial tinha um grande apreço pela cultura europeia. Ninguém menos que o grande herói japonês Oda Nobunaga. Sua relação com os europeus era tão positiva que ele ajudou os jesuítas a construírem uma igreja católica em Kyoto. Porém, ao ver o homem de tez mais escura, pediu uma audiência com ele para os visitantes europeus. Naquela ocasião, o homem então escravizado já tinha alguma noção de japonês e conseguiu ter um diálogo com o grande daimyo, na medida do possível. Isso agradou muito Oda Nobunaga. Em 1579, Nobunaga, com seu amigo de pele negra, chegaram a Kyoto, a capital do país na época. Essa chegada causou tanta sensação que as pessoas subiram umas nas outras para vê-lo. Alguns dos fãs morreram pisoteados. Em um ano, Yasuke havia se juntado aos escalões superiores da classe guerreira japonesa, os samurais. Em pouco tempo, ele falava japonês fluentemente e cavalgava ao lado de Nobunaga em batalhas. Dizem que sua altura era de aproximadamente 1,88 m. Ele era negro e sua pele era como carvão. Foi assim que um colega samurai descreveu em um diário de 1579. A altura média de um homem japonês em 1900 era de 1,57 m. Então, Yasuke teria se destacado sobre a maioria dos japoneses no século XVI, quando as pessoas eram geralmente mais baixas devido a uma nutrição pior. Não há registros da data ou país de nascimento de Yasuke. A maioria dos historiadores afirma que ele nasceu em Moçambique, mas alguns sugeriram outros países, como a Etiópia ou a Nigéria. O que se sabe, no entanto, é que Yasuke chegou ao Japão com um jesuíta italiano chamado Alessandro Villano em uma excursão de inspeção e aparece na história escrita apenas entre 1579 e 1582. Alguns especialistas dizem que ele era escravo, mas é difícil dizer com certeza. De qualquer forma, a suposição sobre o nome Yasuke leva a crer que de fato ele fosse moçambicano e provavelmente falava português. Yasuke seria a versão japonesa de seu nome original, Makua. Além da altura, Yasuke impressionou por sua força e condições físicas, que eram equivalentes a de 10 homens, e isso impressionou ainda mais Nobunaga. Porém, o que deixou o Lorde mais impressionado foi a cor da pele de Makua. Incrédulo e admirado, Nobunaga nunca tinha visto alguém com essa cor, coisa comum naquela época, pois o Japão sempre foi hegemônico e por muito tempo fechado ao Ocidente. Essa mesma impressão acontecia com ruivos, loiros e pessoas de olhos claros também. Muitos japoneses passavam a vida sem ter visto pessoas com características diferentes das suas.
Quando se tornou samurai, em 1581, ele trabalhou como guarda do castelo de Nobunaga. A lenda de Yasuke logo se espalhou como a de um gigante guerreiro indestrutível, com a força de 10 homens. Carregava 2 espadas e aprendeu a falar japonês fluentemente. Em pouco tempo, esse misterioso homem passou a fazer parte da guarda pessoal de Oda Nobunaga. Após servir como guarda pessoal do grande daimyo, Yasuke foi nomeado samurai no ano de 1581 e foi alocado no castelo de Azuchi. A jornada do possível moçambicano em terras nipônicas não deixam de impressionar. Após ser o nomeado samurai, Oda Nobunaga convidou Yasuke para sua mesa de jantar. Um samurai ser convidado para a mesa de jantar de um daimyo era uma ocasião realmente rara, até mesmo para os samurais japoneses. E as honrarias não pararam por aí. Yasuke também foi escolhido para ser o portador da espada de Oda Nobunaga. É realmente difícil explicar o que significava durante esse período ser o portador da espada do próprio daimyo. Não existia maior honraria para um samurai do que carregar a espada de seu mestre. Não há registros históricos de outros samurais que tenham conseguido tamanha honraria de um senhor feudal, tão importante como Oda Nobunaga. Como o primeiro samurai estrangeiro, Yasuke participou de várias batalhas importantes ao lado de seu mestre. Apesar da possibilidade de uma carreira militar promissora, uma traição que marcou a história japonesa destruiu esse futuro. Oda Nobunaga havia, a essa altura, não só unificado meio Japão, como conquistado neutralidade da maioria do que restava. Porém, havia 3 grandes clãs rivais, Hojo, Shosokabe e Shimazu, que se opunham abertamente ao seu domínio. Nobunaga era um grande fã das artes marciais e passava muito tempo praticando exercícios. Ele também era uma pessoa excêntrica, que usava roupas de estilo ocidental e procurava a companhia de pessoas altamente disciplinadas e inteligentes. Nobunaga era um apaixonado por no-drama, uma forma de drama musical japonês clássico. Também é amplamente divulgado que ele era um patrono das artes. Foi quando veio o golpe. Em 21 de junho de 1582, o general Akechi Mitsuhide se voltou contra seu mestre, mandando um exército contra sua guarda pessoal no templo de Honnouji. Conta a história que Yasuke lutou feroz e lealmente defendendo o castelo de seu mestre das forças traidoras e inimigas. Ao perceber que Mitsuhide venceria a batalha, Oda Nobunaga realizou o seppuku, um ritual de suicídio, e manteve sua honra como samurai. Antes de se matar, ele pediu a Yasuke para decapitá-lo e levar sua cabeça e a espada ao filho, o que era um sinal de grande confiança. Após a morte de seu mestre, Yasuke voltou para o castelo de Azuchi para servir o filho de seu falecido senhor. Porém, o filho de Nobunaga também cometeu o seppuku ao ser derrotado por Mitsuhide. Yasuke lutou novamente até o último momento. Ao perceber que a batalha estava perdida, ofereceu sua katana ao vencedor como de costume. Como Yasuke não era um japonês, sua vida foi poupada. Mitsuhide o desprezou por não ter visto valor nele e o tratou como um animal. Foi esnobado pelo general, que o chamou de fera que não sabia nada. Não se sabe a razão do general não ter matado Yasuke. Nessa época, os negros eram muito admirados no Japão, tendo inclusive Buda sido frequentemente retratado como negro em templos japoneses. Talvez Mitsuhide não quisesse ofender os jesuítas, buscando apoio de todos os amigos que pudesse ter neste momento de grande turbulência política. De qualquer maneira, Yasuke se deu bem, uma vez que o shogunato de Mitsuhide durou apenas 13 dias. Ele morreria em condições misteriosas em junho, assassinado na estrada. Depois da queda da família de seus senhores, Yasuke desapareceu da história japonesa. A lenda de Yasuke termina pouco depois disso, em 1582. A queda de Nobunaga, pelas mãos de um general traidor, resultou no exílio do primeiro samurai negro. Possivelmente, ele voltou para uma missão jesuíta em Kyoto. Embora seu destino e os últimos anos de sua vida permaneçam desconhecidos, Yasuke viveu na imaginação de muitos japoneses que cresceram com o livro infantil premiado Kurosuke, Kuro, que significa negro em japonês, escrito por Kurosu Yoshio. O livro, que dramatiza a vida de Yasuke, termina com uma nota agridoce. Depois que Nobunaga se mata, Yasuke é levado para um templo onde sonha com seus pais na África e chora. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo.
Se eu já erro muitas pronúncias em inglês e francês, agora vocês tiveram que aturar minhas pronúncias erradas em japonês. Espero não ter errado muito. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe em suas redes sociais. Aqui embaixo tem nossas redes sociais e nossa campanha no Apoia-se. No mais, é isso. Até mais!